Este é o canal Disco Livro e Fé, é um prazer tê-lo aqui. Peço que curta, comente e compartilhe, não somente este, como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Aproveito para informar que neste mês de março de 2026, o canal completará 7 anos de existência, contando a partir do momento em que postei o primeiro vídeo. Agradeço a todos que assistiram, curtiram, comentaram e compartilharam algum vídeo do canal. Agradeço principalmente aos aproximados 600 inscritos. Que Deus abençoe a todos vocês. E caso queiram apoiar financeiramente, podem contribuir com o canal enviando qualquer valor pela chave Pix na descrição. E no lado B de hoje, estarei dando início ao tema Pecado, Culpa e Condenação, mas Redenção. Lembrando que tudo o que eu disser, você deve examinar e ficar com o que é bom. Falarei sobre pecado, culpa e condenação, mas redenção. Tornamo-nos culpados porque pecamos. E por sermos culpados, é preciso pagar pelo pecado cometido. Alguém comete um roubo, isto é, ele cometeu um pecado. Logo, ele se torna culpado. E por ser culpado de roubo, terá de pagar por isso. Terá que ser punido, pois ele está em dívida com alguém. Comecemos pelo pecado. O que é pecado? Muitos utilizam a etimologia da palavra para definir seu significado. Etimologicamente, pecado quer dizer algo como errar o alvo. No entanto, nem sempre a etimologia de uma palavra elucida da melhor forma seu significado, até porque as palavras são polissêmicas e diacrônicas, isto é, uma palavra pode ter vários significados, assim como uma palavra pode ter um sentido num passado distante e hoje ter outro sentido. Um exemplo de palavra polissêmica é a palavra órgão, que pode significar uma parte do corpo humano, como o fígado, ou pode significar um instrumento musical, aquele instrumento de teclado com tubos que emite um lindo som gótico. A palavra manga pode se referir à fruta manga ou a uma parte da camisa, a manga da camisa. Falando de palavras diacrônicas, podemos citar a palavra salário, que vem do latim salarium, que etimologicamente significa algo próximo a pagamento por sal. Na Roma antiga, utilizava-se do sal como moeda de troca para pagar por algo. Hoje, a palavra não significa isso. Ela adquiriu outro significado. Salário hoje significa uma remuneração em dinheiro pelo mês trabalhado. Outro exemplo é a palavra escola, que vem do grego skoli, que significa lazer, folga. Isso porque na Grécia Antiga, no tempo livre, no período de folga, as pessoas se reuniam nas praças para discutirem questões filosóficas. Hoje, escola não se refere a uma folga, um tempo livre, mas a um local de ensino, estudo e aprendizagem. Claro que essas polissemias e diacronias não ocorrem com todas as palavras e há um limite para essas mudanças e diversidades semânticas. Por exemplo, a palavra triângulo nunca poderá se referir a uma figura circular. Geralmente, o contexto em que a palavra está inserida é o melhor aferidor do sentido da palavra, e não a etimologia. Como a palavra pecado é mais comumente utilizada em um contexto religioso, vamos ver o que a Bíblia diz sobre o pecado. João, em sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 4, diz que o pecado é a transgressão da lei. Assim sendo,
pecado é um ato de rebeldia. Veja como isso se diferencia do sentido etimológico. Errar o alvo denota a tentativa de acertar. E o pecado, segundo a Bíblia, não é algo que eu quis fazer corretamente e acabei falhando. Pelo menos não na grande maioria ou quase totalidade das vezes. O pecado não é como se eu quisesse jogar uma bolinha de papel na cesta de lixo a certa distância e, ao falhar na tentativa, dissesse: "Poxa, errei o alvo, minha mira está ruim", deixando implícito que eu tentei acertar. Mas o pecado, segundo o que a Bíblia mostra, é um ato deliberado de rebeldia, uma desobediência consciente. Eu intencionalmente mirei fora, bem longe da cesta de lixo. Eu voluntariamente joguei a bolinha de papel no chão. Ou seja, pecado é uma desobediência àquilo que Deus ordenou. Deus disse para não mentirmos. Se mentirmos, estamos pecando. Deus disse para não cobiçarmos o que é do outro. Se cobiçarmos algo do próximo, estaremos desobedecendo, e assim por diante. Quem de nós nunca contou uma mentira? Quem de nós nunca cobiçou algo do próximo? E tem mais. O pecado não é somente fazer algo errado, mas também deixar de fazer o que é certo. Na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz: "Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado." Veja que aqui não está a falar que fazer o mal é pecado, mas deixar de fazer o bem também o é. O pecado não é somente desobedecer a uma proibição, mas de igual forma desobedecer a uma ordenança, um mandamento, uma incumbência. Deus ordenou que o amássemos com toda a nossa vida, e se nós amarmos outras coisas mais do que a Ele, estaremos pecando. Ele nos ordenou que amássemos o próximo. Logo, se odiarmos ou formos indiferentes para com o próximo, estaremos pecando. Quem de nós nunca odiou alguém em algum momento? Quem de nós nunca deixou de se importar ou recusou ajuda a alguém? Ou quem de nós nunca amou alguma coisa mais do que a Deus em algum momento da vida? Ainda em 1 de João, agora no capítulo 5, versículo 17, João diz que toda injustiça é pecado. Quantos de nós nunca cometemos uma injustiça, seja no agir, no pensar, seja no julgar? Novamente, em 1 de João, no capítulo 1, versículo 8, parafraseando, diz que se dissermos que não temos pecado, já estamos pecando, porque estamos mentindo. A declaração "eu não tenho pecado algum" é absolutamente falsa e mentirosa. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo diz que todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Como disse antes, em quase todas as vezes pecamos conscientemente. É até possível cometermos pecados tentando fazer a coisa certa, com boas intenções. Utilizo um exemplo com base no livro de Deuteronômio, capítulo 19, versículo 5. Alguns homens estão trabalhando cortando lenha. Ora, trabalhar é algo bom. Mas em certo momento, ao golpear a lenha com o machado, o ferro se solta do cabo, ou até mesmo o machado escorrega da mão de um deles e acaba acertando o companheiro, matando-o sem querer. Neste caso, ele realmente errou o alvo. Ele pecou, mesmo que involuntariamente. É o chamado homicídio culposo, sem a intenção de matar. Em Levítico capítulo 4
E Números, capítulo 15, fala do sacrifício que é feito para expiar a culpa de pecados involuntários, sem intenção. Porém, este tipo de pecado é raro em vista da outra forma. Outras vezes até erramos sem ter o menor conhecimento de que fizemos algo errado. Quem nunca falou algo para alguém de forma bem natural e aparentemente inofensiva, mas a pessoa com quem você falou acabou se magoando pelo que você disse, sem você saber? Ou passou por um local proibido, um gramado, por exemplo, porque não percebeu a placa avisando que não poderia passar por ali? Simplesmente fazemos coisas aparentemente inofensivas e estamos pecando, sem saber. O que quero demonstrar com tudo isso é que não há ninguém que nunca pecou, senão Jesus Cristo. E depois de tudo isso e muito mais que poderia ser dito, o problema não é somente este, de que todos nós já cometemos pecado. Não se trata apenas de uma rebeldia que todos nós já cometemos, mas é mais do que isso, é uma condição humana. O problema não é somente já pequei, mas também sou pecador. E por sermos pecadores, carregamos uma culpa. No Salmo 51, verso 5, o salmista declara: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Assim está em algumas versões, outras versões dão um entendimento diferente. Mesmo assim, em Romanos capítulo 14, versículo 23, Paulo diz que tudo o que não provém da fé é pecado. E em Hebreus capítulo 11, versículo 6, é dito que sem fé é impossível agradar a Deus. Com isso entendemos que só o fato de não crer em Deus já é pecado. Quem de nós nunca foi incrédulo? Quem nunca agiu sem fé? Quem nunca duvidou de Deus? Quem nunca foi infiel a Deus? A nossa condição é de pecador e isso é inescapável. Imagine que eu discutisse com alguém na rua e, enfurecido, desferisse um golpe na pessoa, levando-a à morte. Eu serei punido por isso porque cometi assassinato. Por que fui considerado assassino? Fui considerado assassino porque matei uma pessoa. Contudo, reflitamos. Eu me tornei assassino porque matei? Ou eu somente matei porque sou um assassino, mesmo antes de ter cometido o ato? Porque só tem a capacidade e possibilidade de assassinar quem é assassino. Vocês devem se lembrar daquela frase que feministas começaram a dizer há um tempo: todo homem é um estuprador em potencial. Muitos criticaram. No entanto, criticaram dizendo que nem todo homem é um estuprador em potencial. Eu digo que a frase das feministas, e eu estou longe de ser um defensor da militância feminista, que isso fique bem claro, eu diria que a frase está parcialmente correta, mas que poderia ser correta. Quando elas dizem que todo homem é, elas estão querendo dizer que todo ser humano do sexo masculino é. Assim, considero que a frase está parcialmente correta. Mas se elas dissessem a frase todo homem, querendo dizer da humanidade num sentido geral, como a Bíblia algumas vezes o faz, todos os homens e mulheres são, em potencial, daí sim a frase estaria correta. O que quero dizer é que todos estão sujeitos a cometerem pecados, até os piores deles, se nos entregarmos sem limites à nossa vontade,
Se vivermos uma vida totalmente depravada e distante de Deus, corremos grandes riscos de cometermos os piores pecados, porque somos pecadores. Assim como só pode assassinar quem é assassino, só pode pecar quem é pecador. E isso todos nós somos. Mesmo não tendo feito nada do tipo, a possibilidade ou potencialidade está sempre aí, em todos os homens e em todas as mulheres. Não era para sermos assim. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como diz em Gênesis capítulo 1. Não obstante, parafraseando Santo Agostinho, antes de Adão pecar, a humanidade era ou seria capaz de não pecar. Entretanto, Adão, ao escolher pecar, fez com que a humanidade, a partir de então, fosse incapaz de não pecar. Pelo fato de Adão ter pecado deliberadamente, a humanidade se tornou pecadora e agora carrega esta culpa. Encerro por aqui, mas no próximo vídeo estarei dando continuidade ao tema pecado, culpa e condenação, mas redenção. Que a paz seja com você e até o próximo Lado B.